Paz do Senhor, meus irmãos, da ADEF, Assembleia de Deus do Riacho Fundo 1. Amados, dando continuidade à nossa aula de escola dominical, vamos entrar agora na lição 2, do dia 12 de abril de 2020, que tem por título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. O texto áureo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras de meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, 1. Verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. O objetivo da lição: compreender as métricas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao povo. Texto de referência encontra-se no Salmo 2, versículo 1, 2, 3, Salmo 22, versículo 27 e Salmo 110, versículo 1, que diz, primeiro Salmo 2, 1, 2, 3, porque se amontina a gente e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, versículo 27. Todos os inimigos da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações a adorarão perante a tua face. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Bom, vamos para a introdução, irmãos. Antes vamos falar sobre o esboço, né? A introdução. Primeiro item, né? Profecias dos salmos messiânicos. 2. Sofrimento do Messias e sacerdócio real. E os salmos missionários é o item 3. Introdução. Nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para com todos os povos. Bom, esse aqui é o objetivo dessa lição número 2. Mas vamos aqui ver a verdade aplicada antes de começarmos a falar do item 1. Os salmos também testificam acerca de Jesus, mostrando que os salmos, irmãos, têm textos proféticos acima da vida de Jesus em carne e depois, né, para instalar o milênio ainda. Diz aqui, sua obra e plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. É a liberdade que Deus dá de nós aceitarmos Ele como Salvador. É uma opção nossa. Nós estamos na igreja porque queremos. E por estarmos porque queremos, irmão, nós precisamos ter responsabilidade com a igreja, responsabilidade com Deus. Nós temos que ter foco naquilo que Deus nos deu, que é a adoração. Nós temos que estar focado na adoração ao Senhor, né? Bom, eu queria só falar com os irmãos, então, agora sobre o item 1, trabalhar um pouco com os irmãos. Profecia dos Salmos Messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 25, depois os irmãos leiam, né? Eu já li, achei interessante essa analogia, essa comparação, né? A repetição de Lucas, né? Falando sobre a mesma coisa que foi falada no Salmo 2. Relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. B. O triunfo do Filho de Deus. E C. O reinado de Deus, do Filho de Deus sobre todas as nações. Então, a letra A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. O Senhor já sabia que o povo ia acontecer isso com o povo. Que o povo ia se revoltar contra ele, embora ele trouxesse benefícios. Nós vemos isso dentro da igreja. Muitos irmãos são beneficiados e mesmo assim são revoltados. Se afastam, né? Desviam, voltam a praticar as mesmas coisas, voltam para o Egito para comer os pimentões, as cebolas que tem no Egito, em vez de permanecer. Então se revoltam, né? Contra o ungido de Deus, né? Achando que o ungido de Deus tem que estar ali sentado, fazendo tudo o que ele quer, né? Isso não é verdade. A gente tem que receber aquilo que merecemos
segundo a vontade dele ainda, né? Ele que sabe o que é melhor para a gente. O triunfo do Filho de Deus, mesmo assim, ele vai triunfar. Por quê? Porque é uma promessa bíblica, né? É uma promessa sobre triunfo, né? Então, a gente vê ele triunfar na época do... A gente vê ele triunfar ali na cruz, né? Ele morre, ressuscita, né? Ele triunfou sobre a morte. E ele vai triunfar também no final do milênio, né? Então, mostrando para a gente a importância de servir a ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele consegue fazer tudo e consegue conquistar tudo, né? O reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Aí nós vamos falar sobre o milênio, né? Podemos falar hoje sobre ele estar, a palavra do Senhor está em todas as nações. Até nas nações muçulmanas, as nações que perseguem a igreja, mesmo assim, nos porões, a palavra do Senhor tem sido pregada. Então o mundo todo, né, a África, continente africano, a Oceania, né, a Ásia, Europa, continente americano, todos os continentes, né, têm sido alcançados pela palavra de Deus. Mas quando a gente fala em reinado, né, que ele vem como rei, hoje ele é o rei da igreja, mas ele virá como rei de todas as nações, né, no milênio. A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amontinam as gente e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se e revoltar-se. Então, amotinar é isso mesmo, é se revoltar, né? Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, quer dizer, é geral. Todos se revoltam, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas dos reis e príncipes, em conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus, em Atos 2, 36, 18, 28. Né? Ungido vem da palavra Cristo, Messias, né? Então essas duas palavras falam de ungido, mostrando que as lideranças vão se revoltar contra o Senhor. Se revoltaram na época que Jesus nasceu, tentaram matar ele, né? Várias vezes, até que conseguiram, né? Quando o povo o Sinédrio, né, acusou o Senhor de uma coisa que não tinha feito. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo, apontam para Cristo. A gente tem que lembrar que Davi era um tipo de Cristo, né? Davi era um homem que apontava para Cristo. Você via Davi, você via o sacerdote de Cristo, rei, né, profeta, né, sacerdote. A gente vê que ele era da tribo de Judá, mas era sacerdote. Aí tem que lembrar de Samuel, que também não era da tribo de Levi, mas foi sumo sacerdote, foi líder, né, foi juiz em Israel. Ele também tinha 3 funções, né, profeta, juiz e sumo sacerdote. Também era um tipo de Cristo, né, por causa dos 3 ministérios que ele tinha, né. Então essas passagens aqui no Velho Testamento, né, ele fala aqui até em outros, né, aqui, Salmo 45, 7, Salmo 89, 20, Isaías 61, 1, Daniel 9, 24 a 26, todos eles apontam para esse trabalho que Jesus Cristo ia fazer. O que nós temos que fazer é ter consciência. Por isso que o conhecimento, ele liberta. Por que ele liberta? Porque você não fica escravo das mentiras que as pessoas ficam portando e falando, né? Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. Irmãos, Cristo às vezes enfrenta forte oposição dentro da igreja. Tem pessoas que ficam questionando, né? Por que Deus não faz isso? Por que Jesus não faz aquilo? Por que não me responde? Faz malcriação para Jesus, achando que Jesus tem que estar à disposição dele para fazer o que ele quer. Esquecendo que Jesus Cristo é todo poderoso e faz o que ele quer. E nós temos que apenas obedecer a ele, porque ele é o nosso Senhor. Nós somos apenas servos dele. Ele é o rei da igreja e nós somos servos de Cristo, né? No contexto atual, é notória a revolta dos governos, grupos e comunidades contra Cristo. Muitos lugares se revoltam contra Cristo. Muita gente no Brasil, fora da igreja, ainda é contra a igreja. É contra Cristo, né? Não aceita Cristo como Salvador, não acreditam nele. Até hoje tem isso, né? O ataque direto aos valores cristãos, a morte, a tortura de missionários cristãos são exemplos claros. É verdade. Quantos missionários têm morrido aí, enforcados, e de outras maneiras? Por quê? Porque pregam a palavra de Deus e
não aceitam Jesus Cristo como Salvador, acreditam que Ele não é o Salvador do mundo. Né? O triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo 22, 1, 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Achavam que estavam presos cada Messias, que o Messias estava engessando ele. Né? Eles não tinham liberdade, eles queriam romper, né, as ataduras. Né? Ele fala aqui, rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas, porque eles não queriam ficar presos a Cristo. Achavam que Cristo prendia eles. Irmão, quando nós temos liberdade, nós estamos presos a Ele por amor. Não estamos presos a Ele por causa de domínio dele, de ferro, não. Ele vai julgar com vara de ferro na época do milênio, mas agora não. Hoje ele é o rei da igreja. Mas muitos, né, dentro e fora da igreja, ainda acham que estão engessados, querem liberdade. Nós não precisamos de liberdade mais do que temos, irmão. Bom, irmãos, e continuando aqui sobre o item 1, 2, ele fala aqui, o professor, os sábios entendidos serão confundidos. Irmãos, quantas pessoas com conhecimento, altos conhecimentos, pós-doutorado, doutores, não entendem a palavra de Deus, não entendem a salvação, não conseguem entender a Bíblia Sagrada, acham que é um livro qualquer, acham que Cristo foi um homem qualquer, que isso é coisa criada pela nossa cabeça, né? Porque não conhecem o sobrenatural. E nós precisamos conhecer o sobrenatural para poder mostrarmos que somos servos de Deus. Nós precisamos conhecer o sobrenatural. Sair do ordinário e ir para o extraordinário. Sair do natural e ir para o sobrenatural. Né? E ele fala assim, haverá triunfo sobre os arrogantes. Né? Os arrogantes, aqueles que têm conhecimento, acham que sabem tudo e não sabem nada. Vão ser confundidos. E o item 1.3, o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Salmo 2:8. O decreto divino, escorçado nos versos 7 a 9, profetiza o ofício real de Cristo. Então não adianta. Deus é dono de tudo. Tudo é dele. Tudo pertence a ele, né? Quem está falando com ele é Deus. Deus falando para o Filho de Deus. Olha, pede-me e eu te darei as nações por herança. E ele deu. Muitos se rebelam, não aceitam. Mas a verdade é essa, né? É uma verdade inquestionável, né? Que Deus é o dono de tudo e deu a Cristo essa autoridade sobre tudo, né? Sobre o céu, sobre a terra e sobre o que está debaixo da terra, que é o inferno. A gente conhece muito bem a palavra do Senhor que fala que ele agora tem a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo, quando ressuscita, ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. E ele fala aqui, né? Em relação ao universo, Cristo passou a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, 23. Então, o reinado dele é extenso, mas ele também reina sobre a igreja. E esse é o grande problema. Tem muita gente que acha que a igreja é uma democracia. A igreja não é democracia. É uma teocracia. Quem manda na igreja é Cristo. É Ele que é a igreja é cristocêntrica, o centro é Cristo. Muitos ficam confundindo as coisas e tentando resolver de uma maneira errada, pensando nas coisas erradas. E nós não somos assim. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós pensamos e agimos. Quem manda na igreja é Cristo. Cristo. Não tem negócio de democracia, votação. Cristo é que diz que tem que fazer. Entendeu? Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também dos gentios e confins da terra. Tanto é que nós somos aqui fomos enxertados na videira verdadeira. Ele nos enxertou, tá? Então nós estamos enxertados. Nós não somos judeus, gentios, mas fomos enxertados. Hoje nós recebemos a ceifa que recebia os judeus, tem direito os judeus, nós também temos direito. Entendeu? Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo, é verdade. Quem aceitar o Senhor será salvo. Quem não aceitar, infelizmente, não é o que nós queremos, mas vai ter um duro juízo, vai ser julgado e vai ser decretada a sua segunda morte. Né? Nós não, nós teremos vida. É isso que nós temos que focar e entender e louvar o Senhor pelo que Ele tem feito por nós. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Agora partiremos para o item 2.